Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nessa aula de agora então a gente vai continuar a estudar a derivada como uma função, certo? Então a gente já viu aí alguns exemplos, né, que dado uma função, a gente aplicando a definição de limite de derivada, melhor, de derivada como limite, a gente conseguiu encontrar aí algumas derivadas de algumas funções específicas, certo? E na nossa aula anterior a gente terminou falando de algumas outras notações, que vai ser importante mais para frente, mas principalmente o ponto principal do final da última aula foi a definição de uma função quando ela é diferenciável ou não, quando ela é derivável ou não, se preferir. Bom, então uma função ela é diferenciável em um ponto, em um número, quando o limite, quando essa derivada existir, ou seja, quando o limite existir. E ela é derivável no intervalo, ela é diferenciável no intervalo aberto, quando ela é diferenciável para cada ponto desse intervalo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, nesse início, é observar, estudar a função módulo de x e verificar se essa função ela é diferenciável em todo o seu domínio, que é o conjunto dos reais. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, então, mais uma vez, se eu tenho f de x igual a módulo de x, então a gente está interessado no f' de x. O f' de x, por definição, é o limite quando h tende a zero do f de x mais h menos f de x sobre h. Bom, aqui o que ocorre? Ocorre que esse limite vai ser o limite, quando h tende a zero, de módulo de x mais h menos o módulo de x sobre h. Só que, se a gente lembrar da definição do módulo de x, o módulo de x ele é igual a x se o x é maior ou igual que zero. E é igual a menos x se o x ele é menor que zero. Mais especificamente, tanto faz o zero se vai ser maior ou igual ou menor ou igual aqui, porque quando o x for zero, o módulo de zero vai ser zero. Tá? Então, o que acontece? Então, vamos dividir isso então em três situações. Então, esse limite, ele é igual então ao limite quando h tende a zero, e eu vou pegar primeiro o x positivo. Bom, o x sendo positivo, eu tenho que o módulo de x vai ser o próprio x. O módulo de x mais h, o que acontece? O x sendo positivo e o h, como o h está tendendo a zero, ou seja, o h é um número extremamente pequeno, então o x mais h vai continuar sendo positivo. Esse é o ponto principal. Então, o módulo x mais h é positivo, o x mais h é positivo também, logo o módulo x mais h é o x mais h, menos o módulo x que é x. Então, x menos x vai embora, então h sobre h, então esse limite é igual a 1. Então, isso é verdade se o x ele é positivo. Beleza? Bom, quando o x é negativo, então eu vou ter o limite quando o h tende a zero de... Bom, o x sendo negativo, o módulo de x é menos x. E pela mesma razão do anterior, quando o x é negativo e o h é extremamente pequeno, então o x mais h continua sendo negativo também, pelo fato do h estar tendendo a zero. Então isso aqui vai me dar menos x, menos h, tudo isso sobre h. Bom, aí o menos x vai embora com menos x, então eu fiquei com menos h sobre h, ou seja, isso aqui é igual a menos 1. E isso é verdade se o x é negativo. Certo? Bem, o problema agora ocorre quando x é igual a zero. Porque quando x é igual a zero, eu tenho o limite quando h
tende a zero, bom, x mais h vai virar simplesmente módulo de h, então menos zero fica dessa forma, então tem isso aqui igual a h, isso aqui o quê? Isso aqui se o x é igual a zero. Acontece que o h ele está próximo de zero, mas ele pode estar tendendo a zero tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando o h tende a zero pela direita, ele está muito próximo de zero, porém ele é positivo. Ele sendo positivo, o módulo de h é o próprio h. Então, aqui, eu tenho duas situações. Eu tenho o limite, quando h tende a zero pela direita, de h sobre h. Isso aqui é igual a 1, se o x é igual a zero. Quando h tende a zero pela esquerda, então o h é próximo de zero, porém o h é negativo. O h sendo negativo, o módulo de h vira menos h. Isso aqui fica como? Menos 1. Então eu tenho o quê? Se x é igual a zero. Ora, mas se os limites laterais são diferentes, é porque não existe esse limite quando h tende a zero. Porque quando h tende a zero pela direita é diferente do limite quando h tende a zero pela esquerda. Logo, não existe o f' de x quando o x é igual a zero. Então, essa função f de x igual ao módulo de x, ela é diferenciável para x positivo, porque esse limite existe para todo x maior que zero, esse limite é sempre 1, certo? E o limite, quando x é negativo, é sempre igual a menos 1. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode concluir, então, que o f' de x ele é igual a 1 se o x é estritamente positivo e é igual a menos 1 se o quê? Se o x ele é estritamente negativo. Uma maneira de escrever isso numa expressão só é módulo de x sobre x se o x é diferente de zero. Então, dizer isso e dizer isso é rigorosamente a mesma coisa. Porque se o x é diferente de zero, então ou o x é positivo ou o x é negativo. Se o x for positivo, o módulo de x é o próprio x, então x sobre x vai dar 1. Se o x for negativo, o módulo de x é menos x, então isso aqui vai dar menos 1. Então, a derivada da função módulo de x sobre x, ou melhor, perdão, a derivada da função f de x igual ao módulo de x é o módulo de x sobre x e ela é diferenciável em todos os números reais, exceto aonde? Exceto em zero, porque, por definição, esse limite não existe. Certo? Bom, então, está aí a feita a análise. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.